Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Começando mais um Conversa com a PC, que é o programa de entrevistas e debates, estudos de educação, política e cidadania. Isso que é meu, que é seu, que é nosso, que é de todos e para todos. E aqui sempre será o seu lugar, porque não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de extrema-direita, extrema-esquerda, ou até mesmo não gosta de política. O IAPC, o Instituto é meu, é seu, é nosso. O IAPC é o Instituto de Todos e para Todos. E aqui você sempre vai ter voz e vai ter vez. Começando mais esse Conversa vai PC no dia 5 de novembro de 2025. Pessoal, o ano tá voando, tá acabando, hein? Tá chegando Natal, tá chegando Ano Novo, tá virando ano já, hein? E começando mais esse Conversa com a PC, mas antes disso, eu vou fazer aqui minha audiodescrição para nossos amigos deficientes visuais e pessoas cegas. Eu sou Carlos Henrique Virtuoso, sou homem negro, tenho 46 anos, também possuo cabelos negros, porém estou com chapéu sambista, vocês sabem que eu uso chapéu sambista, branco com a fita preta, também uso óculos de graus, óculos com hastes claras e lentes claras, estou usando fone de ouvido, né, com fio, estou com uma camisa de malha, né, uma camisa cinza, com uma fita, uma faixa preta nela, na alça dela, né, de fato. Estou aqui sentado numa cadeira, em frente dessa cadeira tem uma mesa, onde acima dessa mesa tem um laptop, da onde transmito conversa com a PC. E também estou numa sala totalmente branca, onde ao fundo aparece a parede branca e parte uma cortina, pessoal. Uma cortina bem clara, né? Bem clara, então branca também. Começando esse conversa com a PC, então hoje, pessoal, notícias do dia, né? Nós temos aí, né, o Donald Trump, né, sofreu uma derrota ontem, porque saiu vitorioso, né? Em Nova York, o democrata venceu as eleições, né? Então, por isso ele sai derrotado, né? Ele sai enfraquecido, é o que está acontecendo também em outros colégios, né? Tem um colégio, inclusive, uma governadora, né? Também está bem atrás e também virou, e por aí vai. E coisa do dia a dia, então está se mostrando aí que uma derrota política do Donald Trump, né? Outro ponto, né? COP30, né? Começou a COP30, pessoal, e propõe taxar jatinhos para super ricos e moda para captar 7 trilhões ao ano. Então é isso. A COP30 ela visa, além de discutir as questões ambientais, o que pode fazer para ajudar também o meio ambiente. E outro ponto também, o Senado, agora há pouco, acabou de aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 ao mês. Ou seja, tinha sido aprovado pela Câmara de Deputados e agora foi referendado pelo Senado e vai agora à sanção do governo federal. E por falar em governo federal, vamos falar sobre educação, pessoal. Hoje, tinha falado de um tema bem interessante, que é a importância da educação. Mas só que não é educação convencional, uma educação integral, uma educação que baseia-se na educação moral, intelectual, valores, né? A educação espírita, a educação do ser num todo. E é isso que a gente vai falar hoje, abordando a revista espírita, Educação Espírita, recebendo ele, o Marcos de Mário, que é educador, escritor e palestrante, editor-chefe da revista Educação Espírita, coordenador do canal Orientação Espírita no YouTube e autor de 41 livros na área de educação. Pessoal, além da área de educação, também autoajuda na área de espírita, mas só que não consegue, né? O stream não consegue botar tudo isso. Ele tem muitas qualidades, né? Então, todas as qualidades a gente não consegue botar aqui. Mas não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe. Isso é bem importante para nós, porque isso faz o conteúdo chegar a mais pessoas através do seu compartilhamento, da sua curtida e também do ato de você se inscrever. E comentar, é muito importante para nós. Marcos de Mário, primeiramente é uma honra ter aqui conosco no Conversa KPC. E eu já vou direto ao ponto, né? O que te motivou que é uma revista Educação Espírita? Por que não somente uma revista espírita ou uma revista de educação? Por que a união de educação e espírita? Bom, muito obrigado por esta oportunidade, Carlos, de estar aqui, né, nessa conversa, para que nós possamos trabalhar esse tema da educação. E respondendo à sua pergunta, é que o espiritismo ou doutrina espírita é doutrina essencialmente de educação, tanto que nós trabalhamos pela educação moral, pela transformação moral da humanidade a partir
de nos entendermos enquanto seres espirituais, numa experiência humana, entendermos que existe a reencarnação, a nossa destinação para chegarmos um dia à perfeição, que tudo isso passa pela educação. E nós estávamos sentindo a necessidade de lançar essa revista já há um bom tempo, porque no movimento espírita brasileiro, até antes de lançarmos a revista Educação Espírita, essa era uma lacuna, não tínhamos nenhuma revista, nenhum jornal realmente voltado à educação, embora tenhamos muitos bons educadores espíritas trabalhando. Nós lançamos a revista em março de 2024, mas, na verdade, a ideia mesmo, ela surgiu em dezembro de 2023, do dia 25 para o dia 26, ou seja, em pleno período natalino. Nós fomos dormir e tivemos um sonho em que estávamos numa reunião no mundo espiritual. Não consegui identificar ninguém que estava nessa reunião, mas a reunião tratava das questões, né, dos problemas da humanidade terrena e da educação. E aí me ficou muito nítido quando alguém, né, que estava presente à reunião, se voltou para mim e disse assim: Marcos, está faltando uma revista espírita sobre educação. É preciso preencher essa lacuna e consideramos que você é a pessoa indicada. E eu acordei com essa memória. Acordei com essa memória e comecei a rascunhar a ideia de lançar a revista. Mas eu precisava de alguém que fizesse o layout, né, que trabalhasse. E aí, então, eu lembrei de um grande amigo, o Aparecido José Orlando. O Aparecido é lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo, já está aposentado e vem trabalhando dentro disso. Fiz contato com ele pelo WhatsApp, ele na mesma hora abraçou a ideia, e aí começamos a montar a revista, entrei em contato com vários educadores espíritas para podermos ter conteúdo, e assim ela surgiu em março de 2024, portanto, já estamos aí quase, né, chegando para fazer 2 anos de existência e já está com 11 números lançados. Então, nós unimos uma coisa com a outra, né? O Espiritismo, que é doutrina de educação, com essa problemática da educação moral ou educação do espírito para a nossa renovação e a renovação aqui da humanidade. Então, por isso, revista Educação Espírita. Ok, então você foi no plano espiritual, né, te colocou, né, que você tinha uma missão, né, de fazer essa revista nesse formato. E como é que está sendo a aceitação, né, dessa revista pela sociedade? Como é que está sendo a parte da colaboração das pessoas que escrevem? Como é que você divulga? Como é que funciona a revista Educação Espírita? Pois bem, a repercussão está sendo muito boa. Ela é distribuída gratuitamente. A revista Educação Espírita, ela é feita no formato digital, não impresso. E ela é distribuída ou por e-mail ou pelo WhatsApp, mediante cadastro da pessoa interessada. Nós já ultrapassamos 2.000 assinaturas, pegando o Brasil, Portugal, Moçambique, está se espalhando. E nós temos recebido depoimentos daqueles que estão recebendo a revista, e os depoimentos têm sido realmente elogiosos. E a revista está realmente alavancando e servindo de apoio para as tarefas de evangelização nos centros espíritas e também para quem é professor, né, e que pode trabalhar alguns conteúdos na escola. Quanto aos colaboradores, bem, eu fiz contatos com a Heloísa Pires, a Sandra Borba Pereira, a Dalva Silva Souza, vários educadores espíritas, e todo mundo abraçou a ideia e começaram, então, a escrever artigos. E eu e o Orlando, né, o nosso AJ Orlando, como ele gosta de ser chamado, que vemos os demais conteúdos, curso de artes, atividades pedagógicas. Então, a revista tem um conteúdo diversificado, em média, mais ou menos com 30 páginas, mas isso varia, né? Porque o digital nos dá, né, essa flexibilidade.
Então, a revista está crescendo, está sendo distribuída, e como ela é gratuita, e nós a distribuímos no formato PDF, muitas pessoas estão redistribuindo a revista nas suas listas de transmissão, nos seus grupos. Então, eu nem tenho ideia de todo esse alcance, porque a revista está indo por aí. Mas eu sempre solicito que as pessoas, por favor, façam o cadastro, né? Façam a assinatura, porque assim garante o recebimento bimestral da revista. Então, está sendo bastante gratificante. E outro ponto, né? Como é que funciona a questão da manutenção, tendo em vista que é gratuita? Como é que funciona essa operacionalização, né? Porque tem custos, obviamente. Como é que funciona isso? Bem, tanto eu quanto o Aparecido Orlando estamos trabalhando voluntariamente. Então, nós estamos cobrindo os custos. Tá? Eu mesmo mantenho tudo, ele faz toda a diagramação, layout, eu faço a revisão, e sou eu que envio a revista. Então, eu aplico parte do meu tempo para acionar o cadastro, né, poder fazer os envios. Estamos fazendo isso com muito amor, com muita alegria, e na verdade, o custo, na verdade, ele é baixo, porque se a revista fosse impressa, aí sim nós teríamos um problema sério, porque teríamos gráfica, correio, né? Então você tem um custo muito grande. Mas como ela é uma revista digital, é muito fácil você montá-la e distribuí-la. E eu agradeço muito ao Aparecido Orlando, porque ele está fazendo o layout, a montagem da revista gratuitamente. Ele está como voluntariamente trabalhando, como eu estou aproveitando minha aposentadoria para também fazer essa dedicação voluntária. Então, eu confesso que eu nem tenho planilha de custo, nada disso. Nós simplesmente estamos trabalhando com amor e fazendo a revista. Ok, e você consegue, né? Vocês, né? De fato, vocês conseguem identificar desses leitores, né? Tem muitas pessoas que não são espíritas também, porque quando a gente fala da revista Educação Espírita, pessoal, a gente está falando da questão do conhecimento moral, do conhecimento intelectual, né? Tem a parte científica também, né? Da autoajuda, tem diversas áreas, né? Ou seja, não é só espírita, pessoal, é uma revista, como eu disse na divulgação, ela é uma questão integral, né? Do conhecimento, não uma coisa só única, não, é uma questão mais ampla, né? Então você consegue saber quantas pessoas, assim, percentuais, tem muita gente fora do espiritismo que está registrado, né, para poder receber a revista? Bom, eu não tenho essa estatística. Nós ainda não paramos para fazer essa pesquisa. Pelas inscrições que tenho recebido, desses praticamente 2.000 assinantes, a grande maioria é espírita, né? Está vinculada a alguma instituição espírita, à evangelização, mas nós temos muitos que são professores, que estão trabalhando também profissionalmente em escolas, sejam públicas ou particulares. Nós temos feito o conteúdo da revista sempre com base na doutrina espírita. Todas as abordagens levam em consideração a alma imortal, a reencarnação, a lei de progresso, enfim, os princípios básicos do espiritismo. Mas acredito que já estamos chegando, né? Já que nós vamos fazer 2 anos aí de revista, acho que nós já estamos chegando nesse momento de soltar uma pesquisa para ter uma ideia, né, desse público, quantos são espíritas e quantos não são espíritas. Então, vai ficar em suspenso aqui a minha resposta, porque realmente nós não temos ainda essa estatística. Sem problema. A gente entende que quando o projeto é novo, né, ainda não é um momento, inclusive. Às vezes tem recurso até para fazer a pesquisa, mas não é o momento ainda para poder fazer tal pesquisa, porque não vai surtir efeito, né? E outra coisa, quando você fala, né? Tem muitos educadores, né, professores, sala de aula, né, que usam a revista espírita. Como é que você pode usar uma revista de educação espírita, onde a gente tem cunhado o espiritismo, numa sala de aula onde a gente entende que a educação tem que ser laica?
como é que a gente pode, como é que essa revista ela pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada na escola, apesar de que a escola seja laica, sem que se cite o espiritismo. Nós publicamos, por exemplo, bimestralmente, atividades pedagógicas, atividades de arte, tudo é um conteúdo prático que tem na própria revista, que, obviamente, o professor pode adaptar sem nenhum problema. Eu mesmo tenho toda uma trajetória aqui no campo da educação, sempre trabalhei com formação de professores, com palestras, cursos, seminários, onde eu nunca abordei nada do espiritismo. Mas, claro que a filosofia espírita sempre regeu as minhas falas e aquilo que eu mostrava numa visão mais espiritualista, uma visão voltada mais para a questão dos valores humanos, do desenvolvimento das virtudes, essa educação integral que deve trabalhar o desenvolvimento não apenas do cognitivo, mas do emocional. Inclusive, durante muito tempo, eu trabalhei 2 projetos que eu mesmo desenvolvi, que é a Pedagogia da Sensibilidade e a Escola do Sentimento, que, aliás, se tornaram livros também, que estão aí à venda, e onde você não vai encontrar o espiritismo. Não tem o espiritismo ali, mas o pensamento é espiritualista. Então, sim, aquele educador que recebe a revista e, porventura, está trabalhando em uma escola, ele pode adaptar boa parte do conteúdo para usar ali com seus educandos e os seus colegas dentro da escola, sem essa necessidade de citar o espiritismo ou os princípios do espiritismo. Então, é perfeitamente possível. Fantástico. Não, isso é importante, porque as pessoas, quando querem. Tem aquele menino, né? Será que eu estou levando para um eixo ou não, né? Porque, inclusive, a gente teve aqui recentemente o Astênio, né? Da Escola Espírita Joana de Anjos, inclusive eu já visitei lá várias vezes e eu vi de fato que é uma educação laica. Isso é importante, até em termos de legislação, né? Porque se não fosse, nós tínhamos que respeitar as legislações, né? Então isso é muito importante. Outro ponto é, quando a gente fala, né, como é que você vê a questão dessa importância hoje de difundir a revista Educação Espírita nos centros espíritas? Porque cada vez mais, o que está acontecendo? Na minha opinião, você sabe que eu sou espírita. Então, eu estou vendo os centros espíritas, infelizmente, estão acabando com as suas bibliotecas. A leitura está ficando um pouco de lado. É o que eu estou vendo muito aqui na região dos lagos, né? E parece que o palestrante vai lá, o palestrante fala de livros que leu tal, e está ficando de fora a leitura. Como é que você vê a importância da revista Espírita, Educação Espírita, nesse cenário? Ela é muito importante porque nós sempre citamos as fontes e nós temos também uma página dedicada à estante do livro espírita, onde nós fazemos as indicações dos livros espíritas ligados à educação, incentivando a leitura. E você tem razão, essa é uma preocupação muito grande, porque nós não podemos abandonar a leitura, nós não podemos apenas ouvir um palestrante ou assistir um vídeo de, no máximo, 5 minutos na internet para querer aprender a doutrina espírita, a educação e assim por diante. Temos que estudar, e para estudar temos que ler. Não importa se o livro é impresso, físico, ou se ele é digital. Mas livro é muito diferente de um simples texto que você lê aí de vez em quando. Infelizmente, a cultura brasileira não é tão voltada a isso, né? A leitura. Então, nós estamos, através da revista, incentivando que os centros espíritas tenham livraria, tenham biblioteca infanto-juvenil, ou seja, uma biblioteca específica para as crianças e para os jovens, para os adolescentes. E estamos sempre fazendo uma chamada para que os evangelizadores, os educadores, os pais, leiam as obras espíritas sobre educação, sempre com base nas obras de Allan Kardec, que são a base da doutrina espírita. Então, nós temos feito esse movimento, temos feito esse incentivo para que
não deixemos de lado o livro espírita. E no nosso caso, como educadores, e eu sempre falo isso, escrevo isso na revista, há uma necessidade de também estudarmos a pedagogia e a psicologia. E eu sempre digo assim, calma, calma, eu não estou dizendo que você tem que fazer a faculdade de pedagogia, tem que fazer a faculdade de psicologia. Não, mas precisa ler sobre isso, precisa estudar, porque pedagogia e psicologia têm que se dar as mãos. Isso é uma base para o nosso melhor trabalho, inserindo, então, a doutrina espírita. E, claro, né, você não vai saber sobre estágios de desenvolvimento psicogenético, por exemplo, assistindo um vídeo de 5 minutos no YouTube. Não. Não é? Isso é impossível. Então, tem que estudar. E, para estudar, tem que pegar o livro, com toda certeza. E é isso aí, pessoal. Tá chegando agora, a gente está com ele, com Marcos de Mário, que é educador, escritor e palestrante, editor-chefe da revista Educação Espírita, coordenador do canal Orientação Espírita no YouTube e autor de 41 livros nas áreas de educação, na área de espiritismo e na área também de autoajuda. A gente está falando hoje sobre revista Educação Espírita. Não se inscreveu? Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber notificações, curta e compartilhe. Mas o mais importante agora é você começar a seguir o Marcos de Mário e começar a receber a revista Educação Espírita, @Marcos de Mário Oficial. E, Mário, qual o número do telefone para as pessoas poderem pedir a revista espírita? Opa, vamos colocar aí. O DDD é 21 e o telefone é 99397 1688. Vou repetir, hein? Então, 21 99397 1688. É só enviar a mensagem aí pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Vê se está certo. Tá? 21 993. Isso, é isso mesmo. Tá? E é só solicitar o cadastro da revista que eu envio o link para fazer o cadastro. Então, como está aqui, pessoal, cadastre, receba gratuitamente a revista Educação Espírita. E vamos começar a ler. Já leva para o seu filho, já começa a fazer a leitura, né, para o seu neto. É muito importante, porque mais que ele não entenda, existe uma coisa no espiritismo, né, que é a parte da nossa memória, né, espiritual. Então, por mais que você vá falando, vai ficando, vai retendo. Por mais que a criança tenha 3, 4, 5 anos, ela vai começando a aprender. Estou certo ou errado, Mário? Ah, com certeza. Nós não podemos esquecer que a criança é um espírito reencarnado e que, portanto, ele já traz para esta existência todo um desenvolvimento intelectual, emocional, moral, ao qual ele vai dar continuidade. Mas ele não faz isso sozinho. Ele passa pelo período da infância, e no período da infância ele depende dos educadores. Quem? Os pais. Né? Os pais, hoje, os avós, né? Porque isso estendeu bastante. Né? Então, pais, avós, tios, são educadores e precisam trabalhar conteúdos morais e espirituais junto dos seus filhos, netos, sobrinhos. É muito importante. A criança também pensa, a criança sente. Claro que ela não tem o nosso mesmo desenvolvimento, porque o corpo não permite. Mas nós não podemos ficar esperando ela crescer para aprender alguma coisa. Isso me faz lembrar aquela história, né, que a mãe procurou lá um mestre, né, um guru, e foi lá perguntar para ele, né, quando que ela devia iniciar a educação do filho. Então, ele perguntou para a mãe, quantos anos tem o seu filho? E ela, ele está agora com 3 anos. E aí o mestre disse para ela, então, sinto muito informar, mas a senhora já perdeu 3 anos. Então, tem que se fazer esse trabalho com a criança. Ok. A gente está vivendo um momento agora, Mike, de transição planetária, né? Onde tudo está acontecendo, está todo mundo assim, desesperado, né? Conflitos dos lares, né? Financeiro, político, econômico, social, né? Enfim, conflitos estão acontecendo, e com todo mundo. Não importa quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é preto, quem é branco, não importa. Se é homem ou mulher. E nesse momento da transição planetária, qual a importância da leitura, né, da revista Educação Espírita? Onde a revista Educação Espírita entra nesse momento? Bem, é fato realmente que nós estamos nessa transição planetária e toda transição, ela traz uma crise.
E nós estamos, na verdade, na base, vivendo uma crise moral, uma crise de valores, uma crise ética. É isso que está acontecendo e que mexe, claro, com os fatores políticos, econômicos, sociais, familiares e assim por diante. Então, a revista Educação Espírita ela está trazendo conteúdos para provocar reflexão para esse momento e mostrando que nós vamos superar essa crise nos educando. Nós vamos superar essa crise colocando em prática os ensinos morais de Jesus. Esse é o caminho, na família e também na escola. Aliás, nós temos publicado conteúdos que têm mostrado que família e escola precisam se dar as mãos, não podem mais ficar separadas, porque são as duas grandes instituições humanas de educação. E que precisamos ter calma. Não adianta, como você colocou, se desesperar, arrancar os cabelos. Eu daqui a pouco não posso mais arrancar os cabelos, né? Porque eu já estou ficando meio careca. Não? Mas então, isso não adianta. Calma. Sim, tem muita violência no mundo? Tem. Tem muita corrupção, tem muita injustiça social. Enfim, muitos males, não resta a menor dúvida. Como nós vamos corrigir tudo isso? Através da educação, como o Espiritismo a entende, ou seja, a educação moral desse espírito que é imortal e reencarnado. Mas já me disseram uma vez, mas isso aí vai levar muito tempo, até essa educação surtir efeito. É verdade, nós estamos falando de um projeto de médio e longo prazo. Mas se nós não iniciarmos, quando vamos reverter essas situações? Vamos imaginar aqui, nós estamos no ano de 2025. Vamos imaginar que ali, depois da Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1950, nós tivéssemos mergulhado nessa educação do espírito, nessa educação moral, desde 1950. Ou seja, 75 anos trabalhando isso. E nesses 75 anos, nós já tivemos aí entre 3 a 4 gerações, né, em 75 anos. O quadro social não estaria muito melhor hoje? Com certeza. Não é? Com toda a certeza. Então, esse é o caminho, e nós não podemos mais adiar, e o conteúdo da revista Educação Espírita tem justamente trabalhado isso e dado essas ferramentas para os educadores. Então, você quer me dizer que ela vem trazendo os aspectos da reforma íntima, né? Que é a benevolência, a indulgência, o perdão, que é o BIP, né? Eu coloco o BIP com 2 P's, é a paciência, né? Que é importante. Então, esse BIP vem sendo trabalhado? Com certeza. Pelo menos no conteúdo da revista. Agora, nós temos incentivado muito e mostrado muito que os educadores, sejam pais, sejam evangelizadores, sejam professores, precisam fazer essa reforma íntima. Ou, como eu prefiro chamar, a autoeducação. Porque você só educa se educar. Porque a educação, na educação, eu não tenho que dar o que eu sei. Na verdade, eu só posso dar aquilo que eu sou. E nós precisamos nos conscientizar disso. Então, se eu quero que os meus educandos sejam cooperativos, colaborativos, eu preciso ser uma pessoa que sabe cooperar, que sabe colaborar. Se eu quero que os meus educandos saibam perdoar o outro pelas pequenas coisas que acontecem, eu tenho que dar o exemplo de que eu também perdoo. Eu costumo contar uma história, que eu vou resumir aqui, né? Que é aquela história assim, você não admite, você não quer que os seus filhos falem palavrão em casa. Mas eles estão lá na brincadeira, mas aí um empurrou o outro, aquela coisa, dá aquela discussão, e um dos filhos pega e solta lá um palavrão. E você ouve, e você vai lá intervir. E vai falar, olha, palavrão, né, a palavra feia, isso não é bom por causa disso, por causa daquilo, nós podemos resolver situações sem usar esse palavreado, e aqui em casa, eu não quero ouvir ninguém falando essas palavras. Vocês entenderam seus isso e seus aquilo? E você soltou
dois palavrões aí. Né? Ora, que adiantou esse sermão todo esse ensino, se você não é exemplo do que você está pedindo aos seus filhos? E a mesma coisa na escola, porque, infelizmente, nós temos muitos professores que não respeitam os seus alunos, não percebem o que estão fazendo. E isso eu assisti uma vez no Centro Espírita, na evangelização. A criançada estava chegando e uma evangelizadora se virou assim para os demais colegas evangelizadores e assim, olha, gente, eu estou orando para o Joãozinho não aparecer hoje, que eu não aguento mais aquela peste. Né? E eu ouvi, não falei nada na hora, né, porque a criançada estava entrando, ia começar, mas depois reuni os evangelizadores, citei a cena, falei, gente, isso não pode acontecer. E outra, será que alguma criança, porque as crianças estavam entrando, passando por nós, não ouviu? Ah, ouviu. E se ouviu, o estrago já está feito. Então, reforma íntima, autoeducação, isso é essencial para sermos verdadeiros educadores. Não. Não, estava fechado. E parece que está tão distante, né? Eu sempre falo, né? Parece que tem que fazer um mestrado, um doutorado para essa reforma íntima, né? E é tão simples, né? Que é a benevolência, indulgência, perdão e paciência, junto com fora da caridade, nossa salvação. E a pergunta é: por que está tão distante, Mário? Porque cada dia que passa, mais problemas, ou seja, eu digo que a transição planetária vai e a reforma íntima fica. E vai acontecer a transição e a gente fica aqui, parece que está estagnado, ou até, não existe isso no Espiritismo, e está regredindo, né? Mas por que está acontecendo isso e as pessoas estão vivendo esses momentos difíceis, como teve a chacina, pessoas espíritas e não espíritas vibrando, que não é para vibrar nem um lado nem o outro, né? Nada disso é para ser vibrado. E o que está acontecendo na sociedade que não está colocando em pauta, né? Quando a gente fala aqui na benevolência, indulgência, perdão é quem não amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E o outro lema que é o fora da caridade, né? Não há salvação. Ou seja, são dois temas básicos, né? Que nos leva a Jesus, que é o modelo a ser seguido, né? Que é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Por que isso não está sendo colocado em prática? Os espíritos superiores, na codificação espírita, nos informam que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. E nós temos percebido que há gerações que nós temos cultivado o egoísmo. Nós estamos muito individualistas, insensíveis e indiferentes para com o próximo. E vivendo de uma forma muito material. Porque temos o livre-arbítrio. É isso mesmo. Nós temos a liberdade de pensar, a liberdade de escolher, a liberdade de fazer. Mas temos esquecido que é da lei divina que a cada um é dado segundo as suas obras. E nós vamos responder pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, quer já nesta existência, mas seguramente no depois da morte, ao retornar ao mundo espiritual. Mas uma grande maioria não está pensando nisso. Uma grande maioria está vivendo apenas e tão somente o hoje, o aqui e agora. E eu recordo aqui Leon Denis, esse grande filósofo espírita e escritor, na introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele lembra que hoje em dia, e olha que ele escreveu isso praticamente há 100 anos atrás, mas está valendo muito bem, que nós ensinamos muitas coisas às nossas crianças e aos nossos jovens, mas não temos ensinado o essencial da vida, ou seja, a nossa espiritualidade, um ideal superior de viver. E é urgente que passemos a trabalhar isso. É urgente, urgentíssimo, como se diz lá em Brasília, né? Lá na nossa Câmara dos Deputados e no Senado. É a urgência urgentíssima de termos esse olhar espiritualizado sobre nós mesmos e entendermos que não estamos aqui na Terra apenas para nascer, viver e morrer. Não, a vida continua, e essa é a maravilha da doutrina espírita. E é por isso que o mal tem ganho campo, força, porque estamos muito egoístas.
E junto ao egoísmo, nós temos o orgulho, a vaidade, a prepotência e assim por diante. Mas os espíritos são claros. A educação moral é que pode destruir, acabar com o egoísmo. E é isso que nós temos trabalhado nas páginas da revista Educação Espírita, para levar esse entendimento aos pais e aos educadores de uma forma geral. Não podemos perder essas novas gerações. Temos que trabalhar essa educação moral, nós temos que trabalhar esse desenvolvimento do senso moral, e isso é para ontem, porque, e eu lembro muito isso, nós vamos um dia desencarnar, mas também um dia, estando no mundo espiritual, vamos ter que reencarnar, não é mesmo? Essa é a nossa crença, nascer de novo. Ou seja, voltar para cá, voltar para este mundo. Eu para o Rio de Janeiro e você, Carlos, para Arraial do Cabo. Tá? Muito bem. Como será que Rio de Janeiro e Arraial do Cabo estarão nesse futuro, né, da nossa próxima reencarnação? Então, como se diz popularmente, pelo andar da carruagem, acho melhor falar pelo andar do ônibus, do carro, mas enfim, como dizia o ditado antigo, pelo andar da carruagem, não sei não se esse futuro estará melhor, mas poderá estar. Se trabalharmos agora essa educação desse espírito pelo seu lado moral e espiritual. Então, essa é uma finalidade da revista e a sua existência. Ok, um outro ponto, né? A gente vê nos centros espíritas um grande melindre quando se fala de política. E a gente está vendo um problema político muito grave no Brasil, isso em todos os espectros. Né? Seja esquerda, seja direita, seja centro, extrema-direita, extrema-esquerda. Antigamente, a gente via políticos com uma outra... outro tipo, né? Hoje tem uma baixaria política, pode dizer assim. A gente está vivendo a baixaria, políticos se agredindo, falando isso do outro. Então, é um cenário muito triste, né? Que antigamente os parlamentares legislavam, né? E deputados, vereadores, por aí vai. Os prefeitos, governadores, executivo, né? Colocavam em prática, mas não tinha esses escândalos como a gente está vendo de corrupção. E a pergunta é, nos centros espíritas existe um grande melindre de falar sobre política. E eu discordo totalmente, porque eu acho que o centro espírita é um local ali para a gente conversar até sobre essa temática, tirando o viés ideológico, falando sobre moral, sobre ética, até porque, se a gente for ver, nós tivemos aí Bezerra de Menezes, Caiba Chútil, Eurípides Barçanufo, todos esses aí foram políticos, gente, espíritas. E aí, em que momento entra a revista espírita, Educação Espírita, e questões políticas importantes para a sociedade? A revista espírita a Educação Espírita chega a abordar ou não? Tem essa cautela ainda? Como é que está? Bom, a política é uma ciência. Tá? E como ciência da administração do bem público, ela não tem que ser condenada. Mas nós andamos confundindo política com politicagem, que é outra história, com ideologias partidárias, sim, as mais diversas. Bem, isso não tem que entrar no centro espírita. Mas conversar sobre a política social, né, que faz parte da vida humana, o espiritismo tem muito a dizer, para mostrar as questões da ética, da solidariedade, do pensar no bem coletivo e assim por diante. Então, por esse viés, nós não temos que ter medo de fazer essa abordagem, além do qual nós, espíritas, somos cidadãos do mundo. Nós exercemos o voto, fazemos as nossas escolhas, somos pessoas inseridas na comunidade. O centro espírita não pode ser uma bolha, porque o centro espírita ele está numa comunidade e precisa interagir com essa comunidade. E o espiritismo tem muito a falar sobre ética, sobre solidariedade, sobre fraternidade. O espiritismo mostra que eu posso entrar na política. Claro que eu posso, eu sou um cidadão, eu posso entrar na política. E se eu for eleito, a minha conduta, o meu comportamento terá que ser ético, terá que ser sempre a benefício do povo, a benefício da coletividade, sem me deixar levar para essas injunções
político-partidárias. Então, nós não temos que ter medo. A revista Educação Espírita, assim, de uma forma mais direta, ainda não abordou esse assunto. Mas nós estamos realmente nos preparando para fazer essa abordagem, porque nós não podemos ficar cegos ao que está acontecendo. Se nós queremos transformar moralmente a humanidade, nós precisamos também agir. Nós precisamos fazer a nossa parte e não ficar esperando que a lei divina funcione. Mas não é assim. Nós estamos no mundo para cooperar com Deus. E ninguém coopera com Deus se ficar trancado em casa ou no centro espírita. Espiritismo é vida. Então, nós temos, sim, que fazer essas abordagens sabendo separar a ideologia, a politicagem partidária, essas coisas, né, para fazer uma abordagem, na verdade, ética e mais espiritualizada da ciência da política, dessa administração dos bens públicos. Então, logo, logo, nós estaremos abordando isso também. Que bom, porque eu sinto uma falta disso nos centros espíritas, né? Quando a gente conversa, eu abordo isso, aí o pessoal, não, Carlos, dá problema, conversar sobre isso já dá problema, porque uma outra pessoa já começa a falar de politicagem, então ali já deveria travar essa conversa, entendeu? Então é isso, eu acho que falta ao movimento espírita esse tipo de abordagem. Está faltando o espiritismo ter mais vigor, mais força de vontade para tratar sobre essas pautas, né? E da mesma forma que estão vindo aí crianças, né, super potentes, porque não serão futuros governantes. E se a gente não falar sobre essas pautas, vai cair na mesma coisa que está acontecendo agora. Mas está chegando agora, a gente está falando sobre a revista Educação Espírita, com ele, Marcos Demário, educador, escritor e palestrante, editor-chefe da revista Educação Espírita, coordenador do canal Orientação Espírita no YouTube e autor de 41 livros na área de educação, espiritismo e autoajuda. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para as notificações, curta e compartilhe. Isso é muito importante para nós, pessoal. E vai lá agora, @Marcos, pessoal, Demário Oficial. E já peça a sua revista espírita, faça o seu cadastro, ou já bata um papo com ele, para você saber as outras obras dele também, né? E também já faça o seu cadastro. Cadastro receba gratuitamente, pessoal, não tem custo, é gratuito, né? A revista Educação Espírita, pelo 21 99397 1688. Repetindo, 21 99397 1688. É só você mandar um WhatsApp e ele vai pedir os seus dados, né? Então, não são dados sensíveis, são dados tranquilos. Então, vai fazer o cadastro seu e ponto. E aí você vai receber todo mês digitalizada a revista Educação Espírita. Aqui tem algumas participações. A Nonata Personal... Boa noite a todos. Aqui está falando... Não é tão simples ser paciente do gente benevolente, não. Mas nada que não devemos tentar ser. É um caminho, né? É um caminho a ser seguido, né? É melhor você começar a caminhar do que não caminhar, né? Então, aqui está falando, é necessário tentarmos. Quer falar alguma coisa, Mário? Sem dúvida, é por aí mesmo, Carlos. E tem que tentar. Fácil? Não, claro que não é fácil. Porque você fazer reforma íntima, autoeducação, não é uma coisa simples, não. Mas podemos. Hoje pela manhã, eu tinha um exame para fazer, né, e compareci à clínica, por ordem de chegada, aquela história toda. Né? Então, tudo feito, tal, agora aguardar a chamada para fazer o exame, que no caso era o teste ergométrico. Tá? Então, lá, muita gente estava na minha frente. Então, eu basicamente tive que aguardar quase 3 horas para fazer o teste, que foi feito em 10 minutos. Muito bem. Então, o que você faz ali? Você conversa, você lê, leva um livro, que você sabe que vai demorar, não tem jeito, ou está lá no celular, já postando alguma coisa, respondendo alguma coisa, tal, enfim, e fica tranquilo, porque a minha hora vai chegar. Tem que ter paciência, não há o que fazer, não é mesmo? Tem várias pessoas que vão fazer o mesmo exame, estão na minha frente, então não adianta reclamar, não adianta ficar nervoso. Então, ou seja,
essa é uma boa hora de desenvolver a paciência, não é mesmo? Ou você vai daquele lado e fala, eu já estou aqui 1 hora, sabe, Marco, eu vou embora. Não, mas você não precisa fazer o exame. O que adianta ir embora? Por acaso, no outro dia em que você remarcar, vai ser mais rápido? Provavelmente não. Então, nós temos as oportunidades no dia a dia de desenvolver a benevolência, a indulgência, o perdão, a paciência. E aí estaremos nos trabalhando, estamos nos educando e estamos nos desenvolvendo. Então, simples não é fácil, mas é perfeitamente possível. Aí eu consegui fazer o teste, tá? Ficou tudo tranquilo, tudo certo. Não, e eu digo que isso não são problemas, são oportunidades, a gente tem que ver isso sob outra ótica. São oportunidades que nós temos, que Deus nos dá, para ver se de fato nós estamos nesse caminho correto. Porque, em especial você que faz a leitura, que escreve, vamos ver se o Mário, se o que ele escreve, ele coloca em prática. Então é o momento da prática, né? Então é teoria e versus prática. Então agora Deus vamos testar a prática dele. Perdeu o ônibus, vamos ver se ele vai reclamar. Não, não é reclamar, talvez foi um livramento, por que não? Então a gente tem que mudar o olhar. Quando a gente muda o olhar, tudo muda, né? Tudo muda. Aqui tem mais uma pergunta. Marcos, qual a diferença de um palestrante espírita para um educador espírita? Boa pergunta. Bem, o palestrante espírita não deixa de ser um educador, claro, porque ele está ali ensinando, ele está falando, ele está mostrando ali dentro do seu tema aquilo que nós devemos compreender e, principalmente, o que devemos fazer à luz da doutrina espírita. Mas quando nós falamos assim de educador espírita, nós estamos nos voltando mais para aquelas pessoas, como os pais, os evangelizadores, os professores, que mais especificamente estão trabalhando para o melhor desenvolvimento das crianças e dos jovens, que seguem uma filosofia, que seguem uma metodologia, que seguem técnicas pedagógicas. Esse seria o educador espírita. Mas os pais, muitas vezes, não têm formação nessa área. Tudo bem, não deixam de ser educadores, porque os filhos são dependentes deles. E não apenas dos cuidados da saúde, etc., mas são dependentes das orientações, da presença amiga dos pais. Então, são educadores. Agora, no fundo, todos nós somos educadores, não é? Você está na rua, você foi para o supermercado, você está convivendo com as outras pessoas. E a educação se dá na convivência. Então, quando você está olhando um produto, você ajuda alguém, troca uma palavra com alguém, você mostra paciência lá na fila do caixa, auxilia alguém ali, você brinca com o caixa quando você chega lá, porque o coitado já está estressado de tanto trabalho, de tantas pessoas mal-humoradas, você está sendo um educador, porque é na convivência que nós trabalhamos a educação. Ótimo. Outro ponto, né? Existe uma coisa chamada menosprezar, né? As pessoas menosprezam conteúdos. Como é que você vê essa questão do menosprezo, né, em relação à revista versus livro, onde as pessoas dão muito mais valor aos livros do que às revistas? Eu vou dar um exemplo aqui, vou botar a própria revista espírita. Você vê que muitas pessoas que estão no kardecismo não leram a revista espírita escrita por Kardec. Ou seja, só dão muito valor ao Pentateuco, esquece a importância da revista espírita, como ela é tão importante, que ela vem antes, inclusive, falar sobre ciência, falar sobre uma série de coisas, a questão mediúnica, né? E não dão tanta importância, porque o nome já é revista. Mas talvez se fosse o nome livro espírita, talvez as pessoas leriam. Da mesma forma que, inclusive, tem um livro que você vai concordar comigo, que deveria estar, não no Pentateuco, mas no Pentateuco, que seria o quê? O que é o Espiritismo? Muita gente não quer ler o que é o Espiritismo. Porque eu já sei o que é o Espiritismo. Né? Será que sabe? Essa obra, o que é o Espiritismo, é muito importante. O Kardec traz resumos, todo um conteúdo ali que realmente nós temos que estudar, como temos que estudar a Revista Espírita. Porque a Revista Espírita foi, com Kardec, um laboratório
do espiritismo, dos seus princípios, das suas aplicações e consequências. Eu estou à frente já há alguns anos de um grupo espírita online, né, de estudos do espiritismo, e nós temos estudado a revista espírita. Né? Nós iniciamos lá no primeiro volume, janeiro de 1858, e estamos aí avançando, tema por tema. E como é rico! Eu também faço esse estudo sábado. Que beleza, né? Então, e como nós aprendemos, quanto conteúdo. E nós temos que ver, por exemplo, cada volume anual da Revista Espírita como um livro. É um livro, não deixa de ser um livro. É a coleção da Revista Espírita, que vai de 1858 a 1869. E nós temos que dar importância, sim, aos jornais e revistas. Mas você tem razão. A maioria não dá importância, tá? Nem aos jornais, nem às revistas. As editoras espíritas já lutaram muito, muito, muito mesmo para manter esses periódicos. E eles estão aí. A Revista Internacional de Espiritismo, o Jornal Clarim, a Revista Reformador, o Jornal Mundo Espírita, a Revista Presença Espírita, o Jornal Correio Fraterno. Eu estou falando aqui, assim, de cabeça, alguns jornais e revistas, alguns que ainda mantêm a edição impressa, mas todos eles também estão aí na internet com a edição digital. E uma grande maioria dos espíritas simplesmente não conhece. Essa é a grande verdade. E está perdendo um conteúdo maravilhoso, atual. Então, é muito importante nós darmos importância não apenas ao livro, mas também aos jornais e revistas espíritas. Então, para você que não dá essa importância, pessoal, a importância da mensagem tem que ser levada em conta. Porque, às vezes, naquela revista, naquele pequeno vídeo, está uma mensagem muito importante que é para você. Então, por isso que a gente tem que pegar tudo. Né? Tudo que vem a nossa direção, a gente tem que estar colocando em prática. Né? Tem que estar lendo, tem que estar ouvindo, porque, às vezes, uma música espírita, seja ou evangélica ou católica, tem uma mensagem ali muito importante, falando sobre perdão, falando sobre compaixão, falando sobre amor. Então, por isso que é importante a palavra, né? O verbo está ali, né? Então, é importante a gente levar isso em conta. E, Mário, e quais são os seus próximos planos para a revista Educação Espírita? Bem, nós estamos distribuindo agora, né, a edição número 11, correspondente ao bimestre novembro e dezembro. A de janeiro e fevereiro já está pronta também, e nós já estamos olhando agora para a edição de março a abril, que vai comemorar os 2 anos de existência da revista. Nós estamos tentando equilibrar o conteúdo entre teoria e prática, né? Porque nós não queremos uma revista apenas teórica. E nós estamos agora recebendo novos colaboradores que estão nos enviando materiais, então acho que nós vamos ter agora para 2026 uma dinâmica muito boa da revista e podem se preparar, hein? Quando ela for distribuída, provavelmente já a partir do próximo número, alguns textos, alguns conteúdos da revista estarão em áudio também. Uma companheira nossa, ex-locutora de rádio, porque ela se aposentou recentemente, já se voluntariou para fazer as gravações. Então, logo, logo, parte do conteúdo da revista poderá ser não apenas lido, mas ouvido em áudio. Então, estamos preparando isso daí. Ok, e aqui eu faço convite, caso você queira, né, que há uma playlist aqui da revista Educação Espírita. Seria uma coisa, shorts, né, falando sobre temáticas para levar as pessoas a motivarem a fazer essa leitura da revista Espírita. É isso mesmo. Então, nós vamos ter os áudios, que não vão ficar apenas acoplados à revista, claro que nós vamos colocar também no YouTube, enfim, né? Então, parte do conteúdo, tanto a parte prática quanto teórica, os artigos, por exemplo, né? E eles vão ser passados também para áudio, então esse vai ser um passo muito importante da nossa revista. Ok, e fala um pouquinho dos seus livros, né? Como é que foi a questão dos seus livros, esses 41 livros, e aonde está mais inclinado? Educação, espiritismo, autoajuda, como é que está isso? Bem,
O meu primeiro livro foi o É Preciso Amar, e foi lançado em 1994. Foi ali que deu o pontapé inicial. Eu já escrevia para jornais e revistas, e aí surgiu a ideia de escrever esse livro para falar sobre o amor, a sua importância, a sua necessidade. E aí outros projetos literários foram surgindo, inspirados pelos amigos espirituais, pelas circunstâncias, pelos ideais, e um livro começou a suceder o outro, e quando eu vi, eu já estava lá, chegando dos 40, e eu estou dizendo agora 41, porque a casa editora O Clarim, lá de Matão, vai lançar, daqui a uns 10 dias, mais ou menos, no mais tardar, vai lançar o meu 41º livro, que é a obra Pestalozzi, Educador da Humanidade. Então, como eu sempre fui ligado à educação e dedicado a ela, então eu fui alternando livros essencialmente espíritas, como, por exemplo, Mediunidade e Obsessão, Mediunidade Perguntando e Aprendendo, e livros realmente educacionais, tanto à luz da doutrina espírita quanto não. Então, foram surgindo os livros, eles foram vindo. A questão da autoajuda surgiu por causa da coluna Em Defesa da Vida, no jornal Correio Espírita, já são mais de 10 anos escrevendo a coluna, e aí eu fui revisando os textos mensais e foram surgindo livros, como os Nunca Perca a Esperança, Superando Aflições e assim por diante. E, graças a Deus, estão aí 41 livros. Alguns não, 31 deles estão publicados de forma independente pelo Clube de Autores. Então, basta acessar clubedeautores.com.br e vai acessar os meus livros. E também a casa editora O Clarim, que é oclarim.com.br. Então, são os dois endereços para encontrar os meus livros. clubedeautores.com.br e oclarim.com.br. Então, e o trabalho não para, né? Ele só avança, vai só aumentando. Então, ele vai só continuando a cada dia, e mais ideias vêm, né? Seja vindo da espiritualidade ou não, né? E aqui, pessoal, esse é o Clube de Autores, ó. Para quem não conhece, aí aqui você vai selecionar ali, né, Mário? Isso, põe ali na busca Marcos Demário e os livros vão aparecer. Tá? Uhum. Só colocar isso, exatamente o que você está fazendo. Aí vai rolando que os livros vão aparecer. Aparecem alguns marcos aí na frente, mas na sequência começam a aparecer aí os meus livros mesmo, Marcos Demário, né? Só ir rolando a página aí que vai aparecer aí depois aí. Então, é assim, professor. Começou, todos esses livros, começou aí, o Evangelho na Visão Espírita, e aí todos os livros começam a aparecer. Todos esses são de minha autoria, tá vendo? Uhum. Todos eles. Tá? E aí é só aí. E é simples, pessoal. Só você entrar aqui e você vai estar se ajudando, né? Ajudando a todos, né? Porque a partir da reforma moral que você faz, uma leitura, trabalha a sua reforma moral e vai também ajudando a sociedade como um todo também. Né? Um trabalho que eu digo que é um trabalho que você vai ajudando uma sociedade, né? Vai ajudando o planeta, né? E, Mário, então é isso. Hoje a gente pegou, pessoal, conversou com ele, com Marcos Demário. Marcos Demário, que é educador, escritor e palestrante, editor-chefe da revista Educação Espírita, coordenador do canal Orientação Espírita no YouTube, autor de 41 livros na área de educação, também espiritismo e autoajuda. E a gente fala hoje sobre a revista Educação Espírita. Não se inscreveu ainda? Vai lá. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para as notificações, curta e compartilhe. Isso é muito importante para nós. E também já comece a seguir o Marcos. Simplesmente indo lá, @Marcos, pessoal, com U, tá? Marcos Demário Oficial. Muito fácil encontrar. E aqui, você também pode se cadastrar
e começar a receber a revista Educação Espírita. É muito importante você se cadastrar e já começar a receber. Através do número 21 99397 1688. Repetindo, 21 99397 1688. Marcos, primeiramente quero te agradecer pela sua presença aqui no Conversa KPC, muito importante essa conversa, né? E é importante essa difusão desse trabalho, pode contar com a gente para divulgar. E agora com você, suas considerações finais. Bem, Carlos, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade que você me deu de comparecer aqui neste bate-papo e poder falar sobre a revista Educação Espírita, sobre a educação à luz do Espiritismo de uma forma geral. E aqui solicitar a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, para apoiarem a revista Educação Espírita, nesse entendimento que o Espiritismo, acima de tudo, é uma doutrina de educação, não simplesmente dos outros, né? Mas da minha educação, porque somente quando nos educarmos, nos moralizando e nos espiritualizando, nós conseguiremos fazer essa transformação moral da humanidade. Comecemos a trabalhar, que isso é que importa, e sempre com Jesus. Então, o meu agradecimento, meu muito obrigado e desejo de paz em todos os corações. Um grande abraço, Marcos Demário, tudo de bom a você, muito sucesso na sua caminhada. E a você que está assistindo agora o Conversa com você, ou você vai assistir em outro momento, um grande abraço e aproveite, se inscreva no nosso canal do YouTube e vai lá também e comece a solicitar a revista Educação Espírita, que vai ser muito importante, não só para você, mas para a sua família como um todo. Um abraço, Marcos, e abraço para vocês e até sexta-feira, mais um Conversa KPC. Tudo de bom.